Salve pessoal, tranquilo? João aqui no canal JTech. Seguindo a sugestão de um inscrito, hoje nós vamos diminuir um pouquinho a temperatura do processador em jogos. Simplesmente aqui no programa Alienware, aqui no modo personalizar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz e também vou mostrar os testes. Testei no Cyberpunk, que é um jogo que ele puxa bastante o processador. Coloquei na qualidade mais baixa para que a gente veja o processador sendo maior utilizado. Antes de tudo, aqui no site da Dell, eu já mostrei para vocês em outro vídeo como é que a gente chega aqui, coloca a informação do seu notebook para baixar certinho. Quando vocês forem baixar, baixa o instalador completo. Essa versão aqui é a 330, é a mesma que eu estou usando e é a mais recente também. E é um arquivo um pouquinho grande, traz 636 megas. Aqui no programa, vamos em personalizar, exibição avançada. Vai ter dois perfis de overclock, esse um até 4.8, esse outro até 4.7, a tensão varia também. Esses perfis aqui pré-configurados não dá para alterar, só o manual. E no manual o que a gente vai fazer? O normal desse processador é 4.6, a gente vai colocar em 4.5, colocar na mínima tensão aqui. Tem o modo manual e tem o autogerenciado. Eu acho mais interessante deixar no autogerenciado, que é o automático, né? O notebook vai ver a melhor tensão para aquela frequência. Mas vocês podem testar, teste no mínimo aqui, beleza? Eu já fiz os testes, não vi tanta diferença de um para o outro, e entre os dois eu prefiro deixar no autogerenciado. Já fiz os testes e ficou excelente. Testar e salvar. Vai demorar um pouquinho aí, 30 segundos, um minuto. Ele vai fazer os testes aí, a gente tem que aguardar um pouquinho. Pronto, pessoal. Terminou o teste aqui do programa. A gente vai clicar aqui em salvar, setado aqui 4.5 e no modo automático. Agora uma coisa que eu não sabia, que o inscrito deu bizu, é que a gente vai em térmico, tá vendo aqui nessa parte de baixo, desempenho e térmico, a gente clica em térmico, exibição avançada, a gente vai clicar em exibição avançada e a gente aqui nessa seção a gente pode tanto controlar a ventoinha da placa de vídeo e do processador. Só que uma coisa muito interessante, tá vendo esse aqui, ajuste de TCC? É como se fosse um offset da temperatura máxima que o processador pode chegar. Vou fazer um teste aqui de estresse para vocês poderem ver melhor. Fazer um teste de estresse, ó. Fazendo o teste de estresse, ele chega em 98, 100 graus, 99, 100. Vou dar pausa aqui. Se a gente ajustar isso aqui, ó, até 15, salvar. Vou limpar aqui, executar o teste novamente. O máximo que ele vai chegar é em 85 graus. Isso pode ser muito interessante para alguns. Algumas pessoas estão sofrendo aí. E é um programa nativo da Dell. Sem ser programas terceiros, tal, ele vai controlar melhor. Vai perder um pouco de desempenho, só que se a gente fizer o teste completo, que também é um single, a gente vai ver pouca diferença. Aqui vai ter um pouquinho menos, por conta que está gravando também. Por volta dos 6.000, 6.300, a gente limitando a 85 graus. 600 pontos, ainda é um single muito forte, principalmente para jogos. Uma coisa muito interessante que eu não sabia que tinha. E se você combinar essa questão do clock em 4.5, que já é um clock excelente, e deixar no automático, e ir lá em temperatura, porque tem alguns jogos que é bem esquentadinhos, força tanto o processador quanto a placa de vídeo. Deixar aqui a temperatura máxima do processador no máximo chegar em 85 para baixo. Se você fizer isso, eu acho que você vai ter resultados muito interessantes. Faça seus testes aí nos seus jogos. Talvez perca algum FPS, coisa de 1, 2%. Isso aí vai depender do jogo que você vai jogar. Mas o ganho em temperatura e instabilidade eu acho que vai ser significativo. Sobre essa questão aqui de controlar também as ventoinhas, eu fiz os testes aqui e eu acho interessante vocês deixarem 50 ou 60. Parece que o programa ele coloca mais 20. Aí no caso ficaria 80 ou 70. Mas aí vocês fazem o teste para ver se não incomoda tanto o barulho, né? Para não estar parecendo aquela turbina. Apesar de não ser tão alto assim, se você estiver usando fone, você nem dá para ouvir direito. Bom, pessoal, voltando aqui até nos perfis de overclock, mas façam os testes aí. Mas eu recomendo, para quem quer um ganho de temperatura, deixem em 4.5 e testem aqui o manual na mínima tensão possível ou no gerenciado. Façam os testes. E ainda assim, se a temperatura não estiver boa, vocês vão lá em térmico, avançado e coloquem 85 ou 90.
Se puderem, deixem em 85 aqui, que eu acho que é uma temperatura bem considerável. Fiz alguns testes aqui para vocês, ó. Aqui no modo G, para a gente ver a melhor performance e também o melhor desempenho do notebook, eu testei aqui no Cyberpunk, ó. Tá aqui no modo G, beleza? Tá aqui no baixo com o DLSS desligado. Eu deixei aqui a temperatura e também a gente vai comparar com o desempenho, beleza? Em todos. Deixa eu adiantar aqui pro final do teste. Ó, aqui no finalzinho do teste já, ó, a gente alcançou uma média de 81. A temperatura máxima do processador foi 89 e a média é 82. Se atentem a isso. Ó, você pode ver aqui foi 82. Aí depois que finaliza o teste, ele dá um pico de consumo, não sei porquê. Aí vai para 100. Então a gente vai observar o teste aqui no finalzinho. Que o máximo foi 89 e aqui e a média é 82 durante o teste. Outro teste aqui que eu fiz foi no modo manual. Ó, aqui manual, né? Mesma coisa. E aqui no finalzinho do teste, ó, no manual, o máximo que bateu foi 80 e a média 75. E a média de FPS foi 80. Aqui, ó, média de FPS foi 80. Aí novamente ele dá aquele pico para 90 e poucos. No modo automático, ó, frequência 4.5, modo automático. Vou botar aqui no finalzinho. O máximo foi 81 e a média 76. E a média de FPS 80. E aqui só mais um teste para complementar. Coloquei no modo automático 4.5. Só que aqui eu coloquei aquele limite lá de energia. Cadê? Botei aquele limite de energia. Salvar. Beleza? Foi só isso mesmo. Se bem que não chegou a 85. Foi só para testar mesmo. Colocando aqui no finalzinho do teste novamente. A temperatura no máximo chegou em 79 e a média 75. E 82 FPS. Na gameplay, no modo desempenho aqui, ó. Modo desempenho. Aqui no modo desempenho eu fiz o mesmo percurso para todos os testes. Ó, no modo desempenho, o máximo que chegou foi 88 graus. 88 graus, a média foi 76. No modo G aqui, ó, tive o modo G. Com o modo G, o máximo que chegou foi 85 graus e a média é 77. E também 81 FPS. E com o modo personalizado, a 4.5, no modo automático, no térmico deixei padrão, sem o limite de temperatura. A média de FPS também foi a mesma, só que o pico foi um pouquinho menor, 84 graus e 75 de média. Para alguns, essa dica aqui do térmico e limitar 85 graus pode ser bem interessante. Para alguns que estão tendo problema com temperatura. Vocês limitando também o clock aqui, provavelmente ele vai consumir um pouquinho menos, vai trabalhar mais estável. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostar, dá aquele like. E também para dar aquela fortalecida no canal, se inscreve se já não for inscrito. Muito obrigado por assistir. Valeu e um abraço.